Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês devem aproveitar o plano de fundo novo, com o qual eu vou deixar para vocês verem um pouquinho para aproveitar, né? Ó, viu? E esse plano já diz tudo. Hoje a gente vai falar sobre Santa Ceia. O que é Santa Ceia? É Santa Ceia. Eu vou explicar. Para quem batizou agora, o pastor não ensinou, eu vou ensinar o que eu aprendi. Toda a igreja, quando a pessoa batiza tem que ter o manual do batismo. Muitas das igrejas não dão o manual do batismo. Não dão, eles não dão o manual do batismo. Mas pera aí, ainda não consagrado, que eu vou explicar. O que é a Santa Ceia? Basicamente, lá atrás, começou lá atrás, quando os discípulos sentou à mesa, até que tem aquela história que antes de Judas trair Jesus, deu um beijo na bochecha de Jesus, tá? Um beijo, não foi que essas conversas que vocês pensam de errado, não pensam malícia. Um beijo na bochecha, ok? E aí aconteceu que eles estavam comendo a Santa Ceia, porque naquela época lá era Páscoa, entendeu? Aí eles estavam comendo uma Santa Ceia. Perdão, tá coçando meu nariz. Estavam comendo a Santa Ceia, correto? Correto. Aí, passando-se dias, semanas, foi indo, chegou a crucificação. Por que a Santa Ceia é tão importante? Porque, ó, a Santa Ceia, ela não salva, ela não salva. Ela só impede de você, para que você deixe de ir para a igreja. A Santa Ceia, ela não salva. Ela impede que você pare de ir para a igreja. Ela te fortalece na fé. Ela não te salva. É uma coisa bem diferente, entendeu? Mas só que é o seguinte, tem muita gente que não. A Santa Ceia, eu vou explicar para vocês. A Santa Ceia, ela não pode ser tomada se você cometeu um pecado. Ah, Éder, por quê? Porque é o seguinte, entramos no mesmo assunto. Na mesa, tinha uma mesa, tava os 12 discípulos. Um deles, presta atenção, um deles estava na mesa e Jesus falou: um de vocês há de me trair essa noite. E é citado na Bíblia, porque você não deve comer o pão. Porque você tá manchando o sangue de Cristo, entendeu o que eu tô falando, a referência? O pão na igreja, ó, vou explicar pra você. Tá o quê? Para não os católicos não se sentir mal aqui, tá bom? Nós cristãos também. Eu vou explicar basicamente, tá bom? Também esse assunto. Vamos pro assunto primeiro. Aconteceu que eu dividi o pão, todo mundo comeu, aí em seguida teve o quê? O que aconteceu? Judas deu um beijo, por sinal, o soldado vinha capturar Jesus. Por que eu tô falando isso daí? Por quê? Porque naquele mesmo jantar, uma coisa interessante que Jesus falou foi: Pedro, você me negará 7 vezes antes que o galo canta. Quando aconteceu que aquela vuvuca toda de Jesus, o soldado pegar Jesus, Pedro não negou, perguntou: Ué, Pedro, você não conhece Jesus? Você não é o discípulo dele? Não, ele negou 3 vezes, 3 ou 7, eu não lembro. Tia, se você souber, comenta aqui embaixo, por favor. Eu não lembro se é 3 ou 7. E ele negou. E o que aconteceu depois que ele negou? Aconteceu que ele lembrou da palavra e se entristeceu, porque Jesus já previa o que ele estava fazendo e falando. Mas por que isso tem a ver com a Santa Ceia? O que tem a ver é que quando a gente está comendo a Santa Ceia, tá tomando a Santa Ceia, o certo é a gente ficar a semana inteira até o dia da Santa Ceia. Por exemplo, hoje é dia 28. A Santa Ceia é dia 5. Você tem que começar no dia 28 até o dia 5. Aí você termina o jejum no dia 5. Aí, mas você tem que fazer o dia inteiro? Não. É o seguinte, você faz da meia-noite até as 6 da manhã, ou você faz o seguinte, das 6 da manhã até a 1 da tarde. Entendeu? É só um jejum. Não precisa você ficar a semana inteira sem comer, porque aí você vai padecer. Tá entendendo o que eu tô falando? Aí você vai padecer. Tá entendendo o que eu tô falando? Aí você vai padecer. E é isso, o jejum basicamente é isso. E outra,
Quando tá perto de Santa Ceia, você não pode fazer nada, não pode cometer um pecadinho assim. Nenhum, eu tô falando nenhum. Você não pode fazer fofoca, você não pode ir lá cometer mentira, você não pode cometer adultério, você não pode ver coisas ilícitas no celular, você não pode fumar, não pode beber, porque muitos cristãos hoje em dia tá nessa regalia de beber. Tá tudo largado. Mas a Santa Ceia é isso, você tem que estar em santificação, oração, jejum, nada de pecado nesses dias. Aí claramente até você tem que se fortificar. No momento que você toma a Santa Ceia, você já vai sentir a presença de Deus em você. Tá entendendo? Lembra que eu falei lá atrás para os católicos não ficar tristes, que já eu vou chegar no ponto? Pra quem não sabe, os católicos também têm basicamente a Santa Ceia. Mas basicamente a Santa Ceia se chama hóstia, que é uma bolinhazinha redonda, branca, tá? Pra quem não sabe, é branca. E o vinho. Só que o padre quebra o vinho, ou quebra a hóstia e dá para as pessoas. E toma o vinho. Entendeu o que eu tô falando? Por que eu tô falando? Porque basicamente eu já fui católico. Pra quem não sabe, meu passado aqui. Acho que tem algumas pessoas que seguem eu, devem saber que eu já fui católico. Mas pra quem não sabe, eu já fui católico. E eu já cheguei a tomar hóstia na igreja católica, tá? Só que uma coisa interessante. Na igreja católica, você tem que ficar fazendo o quê? Catecismo durante anos e anos. Até você chegar numa etapa para você tomar hóstia. Já na igreja evangélica, você pega... Você tem que batizar sobre as águas, que nem Jesus falou. Diferente dos católicos, os católicos batizam quem? Você quando era criança, mas não se deve batizar a criança, tem que ser como adulto. A criança é inocente. Você tem que batizar sobre as águas porque você é adulto, você já fez muita cagada. Então, você tem que batizar quando é adulto, porque aí Jesus lava os teus pecados. Não é válido o batismo de criança e não é válido também batismo no tanque, que nem muitas igrejas faz. Tem que ser no rio. Não vale batizar. Ele eu batizei no tanque. Não vale, porque o tanque não vai escorrer teus pecados, tá bom? Vale a pena falar isso aí. Você fala pro teu pastor, quero batizar no rio, não quero batizar no tanque não, porque no tanque não cobre os seus pecados. Tá entendendo o que eu tô falando? Os seus pecados não saem, não desce, não é purificado. Você entra com mais pecado se você for batizar no tanque. Tá entendendo o que eu tô falando? E aí, voltando a falar nesse assunto aí, basicamente sobre isso, então assim, a hóstia é o quê? É uma bolinha redondinha assim, que é uma bolinha redonda, os católicos chamam de hóstia, né? É uma hostinha que o padre grandona, o padre fica quebrando em vários pedaços e dá pra você comer. Aí, mas que gosto tem aquilo lá? Nunca sei porque eu cresci num lar cristão. É farinha, água. Espera essa moto passar. Pronto. É uma bolinha branca, é tipo farinha e água. Não tem sal, não tem nada. É só farinha e água e pronto. Acabou. Você bota na língua aqui e tem que ficar 1 hora até ela derreter. Já na igreja evangélica, você tem que ir mastigando o pão enquanto vai orando. É bem diferente, não é mesmo? Então. Mas sobre Santa Ceia, basicamente é só isso que eu ia falar, tá? Tá bom? Se você ficou triste, cara, é a verdade, não posso fazer nada. Mas se você ficou triste, cara, é a verdade, não posso fazer nada. Mas você falou do batismo, Éder. O batismo tem que ser no rio. Jesus batizou onde? Não foi no tanque. Foi num rio. Não foi numa casa. Foi num rio que ele foi batizado. Entendeu o que eu tô falando? Foi no rio. Jesus foi batizado no rio, não foi no tanque. Entendeu? Mas fica a dica. Se você quer batizar de novo, pensa em batizar, pede pro seu pastor, se você tá na igreja, ele batiza no tanque, pede pra ele, eu quero batizar no tanque. Quero batizar no tanque não. Quero batizar na água, não no tanque. Porque a água purifica os seus pecados. Diferente no tanque, que você leva os seus pecados para si mesmo, entendeu? E é isso. Você gostou desse vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo onde você quiser. Até a próxima e fui!